continuar nossa aula de hoje, que é uma rede, né? Uma rede que é muito utilizada aí nas barcas de sushi, né? Uma rede que pode ser feita com nabo ou cenoura, que são os legumes que eu acho que são os mais adequados para fazer ela, ok? Vamos lá então. Nós vamos precisar, por exemplo, de uma faca base, né? Essa faca é uma faca que eu gosto muito porque ela tem uma lâmina bem afiada, né? Vamos cortar aqui. Aqui nesse momento você vai decidir, né? Qual é o tamanho da rede que você quer. Eu vou fazer uma menor porque é a primeira rede que vocês vão fazer para que fique mais fácil vocês entenderem o mecanismo e depois fazer coisas maiores, ok? Então vamos cortar aqui, né? A gente vai deixar mais ou menos nessa grossura aqui, uns 4, botar menos aqui, ó, 4 dedos, tá bom? Uns 4 dedos de cenoura pra gente fazer. O que eu acho legal para iniciante, né, é que você entenda o mecanismo. Então para isso eu vou fazer uma técnica que você vai conseguir assimilar melhor, ok? Então vamos lá. A gente vai fazer o quê? A gente vai cortar isso em um quadrado. A gente vai transformar essa cenoura em um quadrado. Daí a importância dela ser grossa, porque como a gente vai transformar ela em quadrado e depois vai ter que transformar ela em redondo de novo, voltar ela para um cilindro, esse material que você tirou aqui, ó, não pode lhe fazer falta, né? Então aí eu transformei ela em um quadrado, ok? Porque assim vocês vão entender melhor o mecanismo de como transformar essa cenoura em uma rede, ok? Não importa que aqui esteja mais fino, mais grosso, porque depois a gente ainda vai transformar ela em um cilindro uniforme, tá bom? Então não se incomodem se tiver um lado mais grosso, mais fino. O importante aqui é que você não perca muito material no início, para que você tenha material para retirar depois. O segundo passo é colocar um marcador aqui. Eu vou utilizar esse palito aqui, mas vocês podem utilizar aí, sabe aqueles palitinho de comida japonesa? Vocês podem utilizar ele também. O importante é que ele entre no centro da cenoura e siga uma reta aqui e saia do outro lado, bem no centro também, tá? Então nós vamos colocar ele aqui de um lado e tentar passar ele de uma forma mais centralizada. Você pode dar pequenas batidas assim na tábua para ele entrar, tá vendo? Ele saiu aqui do outro lado, bem no centro. Esse é o ideal, tá? Esse aqui é o ideal, ele entrou no centro e saiu do outro lado no centro. Então, feito isso, o que vai acontecer? Quando você fatiar a cenoura, né, você vai fatiar ela assim, o que vai acontecer é que a faca vai bater no palito e não vai deixar que ela corte inteiramente a cenoura. Então vai ter pontos na cenoura que vão ficar sem cortar, que são as emendas, né? As emendas da rede, lugar onde não é cortado da rede, né? Esses pontos aqui são os pontos que o palito impede que a rede seja cortada, ok? Então a gente colocado o palito, a gente agora vai fatiar a cenoura. Por que eu coloquei ela quadrada? Porque nós vamos cortar de um lado, virou o lado contrário e cortar na mesma direção. A mesma fatia que eu cortei aqui, eu vou cortar do outro lado, na mesma direção. E a fatia seguinte eu vou cortar do lado contrário. Então é de um lado e do outro, desse lado e desse lado. Então, contrário com contrário, né? Então, vamos dizer assim, que esse seja positivo com positivo, negativo com negativo. Eu marco no hashi, quando eu faço ela redonda, né, que eu não tenho essa marcação quadrada, eu marco no hashi com a caneta positivo, negativo. Então, eu sei que eu tenho que cortar positivo com positivo, negativo com negativo, né? É uma técnica simples, mas ela requer muita atenção, se você for fazer ela redonda principalmente.
Como aqui tá na técnica quadrada, a gente vai ter mais facilidade, ok? Então vamos lá. Então feito isso, né, colocou o palito, eu agora vou começar a fatiar a cenoura. Então a gente vai cortar a primeira fatia e virar do lado contrário e cortar a outra fatia na mesma espessura, na mesma finura, mesma espessura. Então vocês notem que a primeira fatia já foi cortada, só que tem um ponto aqui que tá preso porque o palito impediu que eu cortasse ela completamente, certo? Eu cortei de um lado e cortei do lado contrário a ela. Agora eu vou fazer ao contrário, eu vou cortar onde eu não cortei, eu vou cortar a próxima fatia. Faca sempre reta, não pode inclinar a faca para um lado, para o outro, porque senão você vai acabar cortando onde não deve. Então a faca tem que parar reta aqui no palito, tá? Então cortei aqui, vou virar do lado contrário e vou cortar a segunda fatia do outro lado. Então notem que a segunda fatia foi cortada também, ok? E aí, agora ao contrário. Onde eu não cortei, a terceira fatia vai ser cortada. E aí do lado contrário. E você vai seguir esse passo até acabar toda a cenoura. Eu dou uma dica que é assim, ó. Cortei, aí eu viro 2 vezes. Tô do lado contrário agora. Cortei de novo, certo? Aí eu viro uma vez só. Cortei, aí viro 2 vezes. Aí viro uma vez só, pra mudar de lado, né? 2 vezes. Quando eu quero cortar do lado contrário, eu viro 2 vezes. Quando eu quero mudar de lado, eu viro uma vez só. Assim fica mais fácil, né? Se você tiver mais prática, você já vai fazer isso mais rapidinho. Ok? Tendo fatiado toda a sua cenoura, né? Agora nós vamos fazer com que ela volte a ser redonda. Vocês podem tentar tirar o palito, né? Saiu com facilidade aqui. E aí você apoia a cenoura na tábua e você tenta tirar essas quinas. Não gasta muito material não, tá? Bom, a partir de agora, nós temos 2 maneiras de abrir a rede, tá? Uma das é você pegar na mão. Deixa eu tirar mais essas quinas aqui. Uma das maneiras é você pegar na mão assim e tentar cortar assim, né? É uma maneira que geralmente o pessoal que está começando prefere, tá? Então você pega aqui, enfia a faca e sai abrindo uma camada, né? Até chegar no miolo. A outra maneira é você apoiar essa cenoura na tábua e cortando ela assim, serrando e girando, né? Para quem tem mais prática, talvez isso seja mais fácil, mas para quem não tem, isso aqui pode fazer com que você corte a rede com muita facilidade, principalmente se sua faca estiver muito amolada. Então, para quem está começando, eu aconselho que faça dessa forma aqui, tá? Mesmo porque essa cenoura tá crocante ainda, tá dura, então se você for fazendo assim na mão devagarinho, né, talvez seja mais eficiente. Você vai serrando. Esse momento aqui, gente, tem que ter calma, tá? Calma, que se você cortar,
essa camada, você cortou a rede. Então, a gente vai devagarinho aqui, tentando abrir sem rasgar a rede, tá? Daí a importância da sua faca estar bem amolada, para ela obedecer todo o movimento, né, da sua mão. Aqui é carinho, é calma mesmo, tá? Essa cenoura, ela dá uma rede bem grande. E quanto mais grossa tiver a sua cenoura, no caso de um acidente você acabar cortando a rede, você ainda tem possibilidade de recomeçar a fazê-la, né? Que ainda tem material para abrir, então... Quando ela vai chegando perto aqui do miolo, ela vai ficando mais crocante, né? A possibilidade de quebrar é bem grande aqui. A parte boa é a parte que está mais afastada daqui do miolo, que é a parte menos crocante. A partir daqui eu espero já que ela quebre mesmo, mas aí eu vou seguindo até onde ela me der condição. Aqui ela já quebrou, tá vendo? Por causa da crocância da cenoura. Então aqui a gente parte ela, não adianta seguir, tá? E agora vem o pulo do gato, né? A gente vai pegar sal e com cuidado a gente vai botar na cenoura para que ela desidrate um pouco e fique mais maleável, tá? Com muito cuidado, tá? Na hora de mexer aqui, porque ela, apesar de ela já ter sido fatiada, ela ainda está crocante, né? Então você vem com sal aqui e deixa ela dar uma desidratada natural. Você, inclusive, pode fazer com que ela volte para o estado de cilindro, para você poder manusear ela melhor. Ok? Deixa ela um pouquinho aí, uns 2 minutinhos, para ela desidratar. Você vê que ela já está cedendo, ela já está amolecendo. E aí, 2 minutinhos para ela desidratar, ok? Aqui nossa cenoura já tá bem desidratada, ó, ela já tá bem maleável. Quando você vê que ela tá assim já bem molinha, né, que você pegar que ela estiver soltando, você pode até dar uma lavada nela, tirar um pouco do sal, né. E aqui a nossa rede de cenoura já lavada, dei uma lavada nela. Notem que esses pontos aqui, né, são os pontos onde o palito impediu o corte, né? Então, por isso que ela fica grudadinha e monta a nossa rede aí, ok? Espero que vocês tenham conseguido. Deixa o comentário de vocês, né? Se conseguiu, se foi fácil, qual foi a dificuldade que teve, se teve alguma dificuldade, né? E a gente vai para a próxima aula, então. Até a próxima aula. Um grande abraço.